Olá pessoal, aqui é o professor Marcos e esse vídeo é para falar de uma obra muito importante para a sociologia, mas que também contribui para outras áreas do conhecimento, que é o livro A Sociedade em Rede, do sociólogo Manuel Castells. Esse calhamaço aqui, tá? É um livro é um livro grande, tá? É uma leitura densa. Eu passei alguns meses lendo esse livro. Não é um livro que você vai ler rápido e compreender ele de forma simples, tá? Às vezes você vai ter que reler alguns capítulos, reler alguns parágrafos, e também não é um livro que você vai absorver tudo em uma primeira leitura. Então é uma obra que você com certeza precisará mais adiante dar uma revisitada. Mas enfim, eu quero comentar aqui alguns pontos que eu achei muito importante nesta obra do Manuel Castells. Claro, é a minha análise, com certeza se você já leu essa obra, vai pensar em outros pontos também que são muito importantes dentro do livro. Então vamos lá. Essa obra ela é uma análise socióloga da sociedade contemporânea no que diz respeito à evolução das tecnologias de informação, ou uma revolução tecnológica na área da informação que se intensifica ali, principalmente a partir da segunda metade do século XX, com o desenvolvimento dos computadores, da internet e de toda a tecnologia envolvendo esses dispositivos que se entranharam em vários âmbitos da sociedade, né? Na economia, na cultura, no entretenimento e por aí vai. Toda essa evolução técnica, ela proporcionou, segundo Castells, um novo paradigma ao qual nós estamos inseridos, que é o paradigma informacional. Vale lembrar que isso também tem a ver com o processo de globalização, mas não é um ponto que ele frisa tanto aqui dentro desta obra. No livro, o Castells ele vai falar sobre como essas tecnologias causaram, né, e tem causado transformações na organização da sociedade, né, em vários aspectos. Ele vai falar sobre como essas tecnologias foram evoluindo. Então, ele vai falar do computador, das primeiras empresas, da internet, até chegar no World Wide Web. E ele também faz aqui algumas previsões, né? Vale lembrar que esse livro, se eu não me engano, ele foi escrito nos anos 90, né? Antes dos anos 2000. Claro, teve umas revisões e tudo, ele foi... as novas edições foram atualizadas, mas, se eu não me engano, ele foi escrito em 1996, a sua primeira edição. Tá? E o que acontece? Ele vai analisar essas evoluções técnicas e sua ligação com várias atividades humanas. Né? Então ele vai falar que o informacionalismo emerge como base material tecnológica para a atual organização social. Essas transformações elas vão estar envolvidas aí, por exemplo, no sistema capitalista, né? Fazendo com que o capitalismo se torne, segundo ele, informacional. Veja bem, hoje a transferência de riqueza, aliás, a movimentação de riqueza, de capital, ela acontece no piscar de olhos por conta da internet. Então eu posso transferir bilhões de uma conta para outra na velocidade de um clique. E isso é uma característica da sociedade informacional. Dentro desse paradigma também nós vamos ter uma nova estruturação das empresas, que é o que ele denomina de empresa em rede, ou empresas horizontais, né? Diferente das empresas anteriores, do modelo de organização empresarial anterior, que ele chama de organização vertical, com a hierarquia vertical. Então aí nós podemos lembrar, né, do sistema organizacional japonês, o Toyotismo, que ele comenta no livro, tá? Mas ele vai citar uma informação bem interessante, que o arquétipo da empresa horizontal, da empresa informacional ligada a esses aparatos tecnológicos, não é a Toyota, sim a Cisco System, né, uma empresa americana.
Aquele detalhe lá, por que ela é considerada o arquétipo ou o modelo base para esse tipo de empresa. Outras transformações que ele cita é no mundo do trabalho. O que é interessante é que Castells afirma nesta obra que a evolução tecnológica ela não está causando desemprego. Ele informa que há um desemprego em um primeiro momento, mas o desenvolvimento tecnológico ele vai fazer surgir outras áreas, né, que vão empregar esse contingente. Ou seja, para se produzir tecnologia, é necessário ter empresas. Vai surgir uma ramificação, né, de empregos por conta dessa tecnologia que foi desenvolvida. Então ele defende aqui a tese de que o desemprego, né, causado por tecnologia, aliás, ele vai defender aqui que a tecnologia não vai causar esse desemprego que nós chamamos de desemprego estrutural em um modo catastrófico. Ele vai sim provocar em um primeiro momento, porque ele traz uma transformação dentro da organização das empresas, mas ele também vai criar, né, novos postos de emprego. Ainda no âmbito empresarial, né, por conta dessa tecnologia informacional, nós vamos ter a ligação, ou aliás, a integração de várias empresas em todo o globo, que é o que ele chama de empresa global. As empresas vão ter uma ligação, elas vão poder expandir-se pelo globo, elas vão poder ter conexão com outras empresas, fazendo aí o que nós chamamos de produção flexível, né, que também é uma característica da era informacional citada pelo autor. A cultura também é um elemento citado. Ele fala que há transformações culturais por conta da evolução dessas tecnologias de informação. Por exemplo, a forma como nós nos comunicamos, né? Nós já nos comunicamos por carta, nós já nos comunicamos por telegramas. A evolução por exemplo, do telefone, né, mudou isso bastante. E hoje, vendo que nossos celulares são verdadeiros microcomputadores, o modo de se comunicar vem se transformando mais ainda. Por exemplo, antes nós ligávamos para as pessoas e resolvíamos ali o que tinha que resolver em uma ligação. Hoje eu mando uma mensagem para uma pessoa, a pessoa pode não querer responder no momento, deixa ali no vácuo, como nós chamamos, né, popularmente. Preferimos mandar mensagens de áudio, né, que às vezes uma conversa que duraria ali 3, 4, 5 minutos acaba durando o dia inteiro por conta dessa postergação, né, da informação. A cultura do entretenimento também tem se transformado por conta dessas tecnologias de informação. Veja bem, hoje muitas mídias foram transportadas para a internet, né? Quem é um pouco mais velho vai lembrar que para escutar música, antigamente tínhamos que ter vinil não é bem do meu tempo, mas eu ainda cheguei a ver ainda mais, eu lembro mais do CD, das fitinhas. Mas agora não, nós temos os aplicativos, as plataformas para escutar música, bem como as plataformas para assistir filme, então não preciso mais comprar DVD e etc. Então, vai transformando a indústria do entretenimento, vai transformando a cultura. Já no final do livro ele vai trazer ele vai falar de 2 pontos interessantes, até um pouco complexos, né, na sociedade informacional, que é o tempo e o espaço. Né? Veja bem, o espaço ele tem se transformado por conta dessas tecnologias de informação, por conta dos fluxos, e é assim que ele os denomina, espaço de fluxo. O espaço de fluxo, segundo ele, é diferente do espaço de lugar. O espaço dos lugares ele carrega mais características culturais locais. Já o espaço de fluxo ele vai trazer características culturais globais. Então, os locais em que ele considera espaço de fluxo, ele informa até que tem uma arquitetura homogênea. E eu acho até interessante que nessa parte do livro ele fala sobre a questão das formas do espaço, da arquitetura, que nada informam. Ele fala que a linguagem é o silêncio. Por quê? Porque a arquitetura não tem se transformado, ela não está mais carregada de informação. Podemos chamar até de uma arquitetura minimalista. E isso é uma tendência que ele observa em sua pesquisa,
sendo fruto dessa sociedade informacional, sendo também um dos elementos do paradigma informacional. No que diz respeito ao tempo, ele diz que o tempo é intemporal. Por exemplo, as relações comerciais elas podem ocorrer em tempo real, a nível global, e sem uma distinção de tempo. Por exemplo, as bolsas de valores, o mercado financeiro, ele funciona ali em tempo integral, 24 horas. Isso é possível por conta do sistema de informação que evoluiu a esse ponto, por conta da internet. Então, é outra característica que ele traz para a sociedade informacional, o tempo intemporal. Ele também vai citar também outras revoluções tecnológicas ligado, por exemplo, à biotecnologia, né? Ligada a questões da medicina, por exemplo, avanços da medicina. Ele fala de forma não muito aprofundada, mas ele vai citar também a questão de como nós estamos encarando a velhice, fenômenos que até um tempo atrás poderíamos achar impossível, como por exemplo bebês póstumos, uma avó gerar o filho de uma neta em seu ventre por conta de inseminação artificial. Ele vai citando esses exemplos, né? Então, com relação ao tempo, o tempo intemporal, ele também fala sobre a questão das guerras, que na sociedade informacional as guerras são rápidas, cirúrgicas por conta da tecnologia. Claro que isso não é um privilégio de todas as nações, de todos os países. Temos as desigualdades dentro dessa sociedade informacional, e isso é óbvio, né? Nós sabemos que os sistemas econômicos atuais proporcionam essas desigualdades, são as contradições do capitalismo. E para concluir, né, o comentário desse livro, a ideia, né, desta obra é apontar para uma organização social ligada a esses aparatos tecnológicos informacionais que proporcionam uma organização social em rede. As redes não são fenômenos recentes da humanidade, nós nos organizamos em redes há bastante tempo, mas essas tecnologias proporcionaram os arranjos dela de forma mais intensa. Então as empresas se organizam em rede, nós temos articulações políticas em rede, e isso é possível por conta das tecnologias informacionais. E é isso, gente. É um livro denso, é um livro complexo, tá? Pretendo ler os outros volumes, que é O Poder da Identidade e O Fio do Milênio, que concluem, né, essa obra do Castelo. E comenta aí se você já leu, o que você achou interessante, se não leu, tem interesse. Espero que esse vídeo tenha despertado o seu interesse. E é isso aí. Estamos aqui para compartilhar conhecimento. Até o próximo vídeo.